acontece quando um pequeno erro de cálculo coloca em xeque a reputação da maior fabricante de chips do mundo. Em 1994, a Intel, o símbolo máximo da revolução dos computadores pessoais, lançou um processador tão avançado que parecia perfeito, até que um bug escondido dentro dele se transformou em um dos maiores escândalos da história da tecnologia. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje a gente vai analisar juntos o caso do Pentium Bug, o erro que custou quase $500 milhão, abalou a confiança do mercado e mudou para sempre a forma como a tecnologia é testada. Para entender o impacto, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em 1993, a Intel lançou o Pentium, o sucessor lendário do 486. Era o chip que prometia levar poder de processamento nunca antes visto para dentro de casas e empresas. Para você ter uma ideia, esse processador era usado para tudo, desde planilhas financeiras e cálculos científicos até games, que estava começando a explorar gráficos em 3D lá na época. O Pentium era literalmente o coração do PC moderno, e por isso qualquer falha ali dentro não seria pequena. Mas, meses depois do lançamento, um matemático chamado Thomas Nicely, professor da Lichtenberg College, começou a perceber algo estranho. Enquanto rodava uma pesquisa sobre números primos, sim, números primos, ele percebeu que alguns cálculos de divisão estavam dando resultados errados. A diferença era mínima, uma pequena variação na quinta ou sexta casa decimal. E você que é dev sabe que em matemática, especialmente em ciência de dados e engenharia, pequenas variações podem gerar erros imensos. Curioso, Thomas refez os testes, comparou com outros computadores e percebeu que o problema realmente não era dele, e sim do chip. O erro acontecia dentro da unidade de ponto flutuante a parte do processador responsável por cálculos de divisão. Um conjunto de 5 entradas erradas e uma tabela interna fazia com que, em divisões muito específicas, o resultado saísse incorreto. Na prática, era um bug de hardware, não de software. Ou seja, o erro estava literalmente gravado no silício. Thomas tentou alertar a Intel, mas a empresa demorou para responder. Ele então decidiu compartilhar essa descoberta com colegas matemáticos. E foi quando, em outubro de 1994, que essa notícia explodiu a internet e chegou à imprensa. A primeira reação da Intel foi desastrosa. Eles tentaram minimizar o problema, dizendo que ele afetava apenas 1 em cada 9 bilhões de cálculos e que usuários comuns nunca perceberiam. Mas essa frase se virou contra eles, porque a mensagem que ficou na verdade foi tipo: o problema existe, mas não é importante para você. E claro que isso não pegou bem. Universidades, bancos e empresas que usavam cálculos de precisão começaram a cancelar pedidos. A IBM anunciou que suspenderia o uso de máquinas com Pentium até o problema ser resolvido. E em poucas semanas, a reputação da Intel estava em colapso. A pressão foi tanta que a Intel teve que ceder. Em dezembro do mesmo ano, em 1994, o CEO Andy Grove anunciou um programa de substituição gratuita de todos os chips defeituosos. O custo total disso foi de $475 milhões, quase $500 milhão na época. Além do dano à imagem da empresa, claro, que isso, foi incalculável. O Pentium Bug entrou para a história não só como uma falha técnica, mas como uma crise de confiança. Depois do escândalo, a Intel entendeu que o problema não era só o bug, mas também a postura que eles tiveram. A empresa reformulou completamente seus processos internos, criou um sistema de verificação matemática automatizada, reforçou o controle de qualidade e mudou a cultura de comunicação. Andy Grove, que mais tarde se tornaria uma das figuras mais respeitadas do Vale do Silício, dizia que as más notícias não melhoram com o tempo. E essa frase se tornou praticamente um mantra da Intel. O caso do Pentium virou um marco. Ele mostrou que a confiança do usuário vale mais do que qualquer avanço técnico e ensinou à indústria que transparência tem que fazer parte da engenharia. Depois desse episódio, empresas de hardware e software começaram a adotar protocolos de auditoria, testes automatizados e comunicação proativa sobre falhas. De certa forma, o Pentium Bug foi o nascimento do conceito moderno de responsabilidade tecnológica. E olha que interessante, o que a Intel precisou fazer depois desse erro é exatamente o que todo dev precisa fazer para se destacar no mercado global. Reconhecer o que precisa melhorar, ajustar processos e se posicionar de forma estratégica. No programa Dev na Gringa, a gente te ajuda justamente nisso, a se preparar para disputar vagas internacionais com segurança técnica, clareza de posicionamento e confiança para defender o seu valor. Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e agende uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas. O Pentium Bug é mais do que uma história sobre hardware, é também sobre a responsabilidade e a mentalidade. O código que você escreve hoje pode rodar em milhões de máquinas amanhã, você já parou para pensar nisso? E o impacto de um erro, por menor que pareça, pode ser enorme. Por isso, fica a dica aí, dev. Testar, revisar e comunicar com clareza nunca foi tão importante. E acima de tudo, admitir o erro quando ele acontece. Porque no final das contas, a credibilidade de um profissional ou de uma empresa inteira se constrói de forma como ele reage quando tudo dá errado. O Pentium Bug entrou para a história como um dos maiores fiascos da tecnologia moderna, mas também como um lembrete de que até gigantes podem falhar e que as maiores lições podem vir justamente dessas falhas. Se esse vídeo fez sentido pra você, já deixa o seu like, compartilha com aquele amigo dev que adora boas histórias do mundo tech e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos da nossa série. Te vejo no próximo episódio.